Eu atendo direto pessoas que acham que vão morrer porque viu na Revolução alguma coisa, ou pessoas que têm simplesmente muito medo do que o destino tem para revelar, de previsões astrológicas. E aí me surgiu a necessidade de fazer esse vídeo para te explicar. Afinal de contas, você é vítima do destino, você tá à mercê desses trânsitos astrológicos, dessas previsões astrológicas. Esse não é um vídeo para dizer para você que a astrologia ela inclina e não define. Eu quero ir um pouco mais a fundo disso, porque eu sou uma pessoa que já experimentou muito medo de previsões, de estudar uma coisa, descobrir uma coisa que mexe comigo. E em meio a tantos vídeos que eu tô fazendo e vários outros astrólogos estão fazendo sobre previsões e esses eclipses que estão rolando, a grande conjunção, é natural ficar muito assustado, às vezes ansioso, às vezes realmente apreensivo e estudar essa astrologia maravilhosa que nos ajuda a nos guiarmos de uma forma mais autêntica. Meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia autêntica que visa ajudar você a ajudar a poder se conhecer com autoestima, sem jogar a sua autoestima fora e com empatia. Então, se você gosta desse tema e quer me ajudar, já deixa seu like. E bom, a astrologia é uma ferramenta, né? É um conhecimento maravilhoso que ajuda a gente a nos nortearmos, ajuda a gente a nos encontrarmos, a nos conhecermos, a não nos sentirmos mais perdidos na vida. Ajuda a gente a perceber o nosso ao redor e ajuda a gente a notar o que está dentro da gente. E aí a gente tem essa técnica na astrologia que são as previsões. A astrologia ela começou, né? Nasceu como uma técnica preditiva. Por quê? Porque existia uma necessidade de prever o futuro, de saber quando plantar um alimento, quando colher ele. E a astrologia ela acabou bebendo e ficando muito carregada de significados, simbologias, e como o ser humano sempre buscou significado para as coisas, a astrologia ela acabou trazendo muito do inconsciente das pessoas à tona, dos mitos, e por isso que hoje ela é uma ferramenta poderosa para a gente entender a nós mesmos e entendermos o nosso futuro, o nosso destino, o nosso ciclo. E em meio a isso, a gente consegue entender momentos da nossa vida que nós experimentamos desafios, provações, e a área da nossa vida onde a gente experimenta esses desafios. Isso acontece quando a gente analisa os planetas em volta do nosso mapa astral. E eu tenho uma história para compartilhar com vocês de uma pessoa que entrou em contato comigo recentemente no Instagram, onde eu sempre interajo com vocês, é o Oi Marcelo Levi, e eu tava falando sobre a grande conjunção e ela falou que todos esses planetas iam pegar a casa 12 do mapa astral dela e ela ia ter que ser forte. E aí eu falei para ela, olha, na verdade você não tem que ser forte. Para você viver essa casa 12, esses trânsitos fortes na sua casa 12, o que você precisa, na verdade, é disponibilidade, respirar e aceitar. Criar espaço para ter amorosidade. E aí você vai poder se conectar com a casa 12, porque a casa 12 não é uma casa que você precisa de força, é uma casa que você precisa estar disponível. Quando eu falei aquilo para ela, aquilo mexeu com ela, ela agradeceu. E depois eu pensei comigo, mano, isso não vale só para a casa 12, isso vale para todas as casas. Porque sempre quando a gente fala sobre força, não, porque eu tenho que ter força para passar por isso, né? Geralmente a gente fala de trânsito astrológico dizendo assim, olha, você vai ter que lidar com isso, você vai ter que ser forte porque aqui vai ser um desafio intenso. E aí, essa força, ela dá a impressão do quê? De resistência. Eu quero resistir àquilo que eu vou ser vítima, que tá contra mim, né? Então a astrologia tá mandando aquele raio, tá mostrando aqui esse episódio da minha vida que vai ser difícil e eu tenho que ser forte, eu tenho que resistir àquilo. E esse ato de resistir, na verdade, é o que vai gerar o teu sofrimento. Porque ao invés da gente tentar resistir a essa força, na verdade, o que a gente precisa fazer mesmo é trabalhar com a aceitação. Então a gente sempre acha que a gente tem que ter força para lidar com os nossos desafios, para lidar com essa força externa, quando na verdade você tem que colocar a tua atenção e intenção em criar espaço dentro de você para poder aceitar. E quando a gente fala sobre aceitar, às vezes parece que a gente está falando sobre se render. E se render incomoda muito o ego, porque você se render conota fracasso. Tem um trecho de um livro que eu gosto muito, eu quero ler para vocês. É um livro que se chama Efeito Sombra. Tem 3 autores diferentes, que é Deepak, Debbie e Marianne. E eu separei uma parte
para ler para vocês, porque é um conhecimento muito, cara, maravilhoso. O ego confunde a rendição com a morte. Ser pleno implica render-se. Você abre mão da forma como vê a si mesmo e surge um novo caminho no lugar. Rendição não é uma palavra bem-vinda ao ego, porque conota fracasso, perda de controle, passividade, fim do poder. Quando você perde uma discussão, não está se rendendo ao vencedor? É claro. Qualquer situação expressa em termos de ganhar ou perder faz a rendição parecer fraca, vergonhosa, depressiva e indigna. No entanto, todas essas são sensações no nível do ego. Vista sem o ego, a rendição se torna natural e desejável. Uma mãe que dá aos filhos o que eles precisam não está perdendo, mesmo que se possa dizer que ela está abrindo mão de suas necessidades em favor dos filhos. Essa seria uma perspectiva falsa. Quando você se doa por amor, não perde nada. Na verdade, a rendição amorosa é como um ganho. Seu senso de self se expande além das necessidades movidas pelo ego e pelos desejos. Estas jamais podem conduzir ao amor. A resistência ela é contrária à aceitação. E a resistência é o que gera o sofrimento. Porque sofrimento nada mais é do que dor mais a resistência à dor. E aí vamos trazer para nossa realidade para poder ilustrar para você o que eu tô querendo dizer. Imagina que você vê um trânsito ruim, né, entre aspas, um trânsito que não te agrada, um momento que é difícil para você. Aquele trânsito astrológico, não é que ele é o problema, ele tá na verdade ilustrando um desafio real que tá acontecendo na sua vida. Então, tudo que a astrologia faz, na visão da astrologia autêntica, é mostrar, ela nunca mexe, sabe? Ela não influencia você, ela mostra uma questão, uma vivência que faz parte do teu ciclo, que faz parte da tua história nesse teu caminho. E aí, vamos olhar para o acontecimento. Tá acontecendo uma coisa ali que é um desafio para mim e aquilo tá me gerando dor. Eu não tô gostando, pode ser um término com alguém, pode ser dificuldade financeira, profissional, alguma questão com a minha família, um relacionamento com a mãe que é tóxico, com o pai que abandonou. Pode ser o que for. E é uma coisa que tá acontecendo no agora e que tá gerando dor. Ou às vezes que aconteceu no passado, mas que eu fico revisitando aquilo, pensando sobre aquilo, e aí eu sinto dor no presente. Muitas vezes a gente quer resistir a essa dor. A gente entra em negação. A gente tenta nos separarmos dessa dor, resistirmos a essa dor. E é isso que gera o sofrimento. Porque o que acontece é, a gente tá sentindo sentimentos que não estão sendo prazerosos, mas a gente não quer olhar para eles. E aí a gente não quer pensar sobre aquilo. Porque pensar sobre aquilo dá muita ansiedade, dá muito estresse. Então eu tento negar aquilo de mim. Eu não aceito esse sentimento. E aí eu viro um escravo desse sentimento. Eu viro um escravo dessas reações emocionais que eu estou tendo. Porque eu tô sentindo um estresse tremendo sobre isso. Só pensar sobre isso já me dá uma grande ansiedade. Só que aí, sem reconhecer, sem olhar na cara do sentimento, com aceitação, né? Acolhendo aquele sentimento, eu só vou ficar estressado. E aí eu começo a ter um comportamento, criar comportamentos que são para tentar fugir disso. E aí quando o evento me engatilha, eu viro refém das minhas reações, porque eu não tô consciente mais, eu só quero acabar com aquilo. E eu vou caindo de novo naquele mesmo buraco, sempre que aquela pessoa faz aquilo que tá me estimulando, ou sempre quando eu vejo os meus problemas, e aí eu tenho aquele mesmo tipo de pensamento que é punitivo, sabe, que me julga, ou que só me deixa com mais ódio, ou mais tristeza, ou mais deprimida. A cura para você sair desse ciclo, de você perceber qual é o problema, mesmo assim cair naquele mesmo problema, ficar ansiosa sobre aquilo, e isso só gerar mais sofrimento, é você remover a resistência. Porque quando você tira a resistência e coloca a aceitação da dor, esse sofrimento, ele se transforma, ele não existe mais. A dor ainda vai estar ali, porque a dor é uma experiência da vida humana, mas não vai haver mais sofrimento, porque aqui você está criando espaço dentro de você para gerar aceitação sobre aquilo que você está vivendo, e é isso que vai ajudar você a se acolher, ser tua amiga, ter autoestima com você, ser paciente com você. E aí você vai me perguntar agora, mas Marcelo,
Como que eu vou conseguir criar esse espaço? Como que eu vou conseguir não ficar pirada quando eu pensar sobre meus problemas e poder ter uma resposta que é construtiva? E aí a resposta que eu te dou é a resposta que eu descobri, que é a meditação. E eu sei que nessa hora você deve estar pensando assim, Marcelo, meditação não é pra mim, já tentei, eu fico pensando num monte de coisa, eu fico só mais nervosa, eu sou de Áries. E eu quero dizer pra você que na verdade você já sabe meditar, porque a meditação é uma sabedoria do corpo, é uma coisa que vem da espiritualidade e que tem hoje comprovação científica de que altera o teu cérebro fisicamente. Ele diminui áreas do cérebro que estão ligadas ao estresse e aumenta a massa cinzenta. E tudo isso ajuda você a ter mais compaixão com você e com os outros, a tornar as coisas mais fáceis. Porque o que acontecia e acontece comigo é que às vezes eu tenho muita consciência sobre o que tá rolando, o que eu tô fazendo, porque eu estudo astrologia há muito tempo, busco autoconhecimento há muito tempo, busquei a comunicação não violenta, estudo isso e vivo isso com muito, sabe, valorizando muito, virou parte de mim. Então eu percebia um monte de coisa, de comportamento meu que não estava atendendo minhas necessidades, que eu queria mudar. Só que a prática de alinhar as minhas atitudes com esses meus objetivos, isso estava sendo muito difícil para mim, porque eu não estava conseguindo criar disponibilidade. Só que o ato de alinhar as minhas atitudes com os meus objetivos, pensamentos, valores, aquilo que eu sabia que ia me fazer bem, estava sendo muito desafiador para mim, estava levando muito tempo. Então eu sabia que não era para me julgar e me julgava. Sabia as atitudes que eu queria tomar, os hábitos que eu queria criar e não estava fazendo, né? E isso estava gerando uma grande dor, né, dentro de mim. E aí quando eu comecei a meditar, que é você tirar a atenção aqui da sua cabeça e descer para o teu corpo, e eu digo que é mágico mesmo, porque o seu cérebro muda. Tudo começou a ficar mais fácil para mim, né? Então às vezes eu meditava pensando que eu queria ser muito produtivo e aí eu gravava tipo assim 6 vídeos no mesmo dia. E isso aconteceu e me surpreendeu pra caramba. E aí eu comecei a perceber que eu fiquei muito mais paciente e muito mais amoroso comigo quando eu era menos que perfeito. Porque a meditação, ela ajuda você a enfraquecer caminhos neurais que você tem no seu cérebro, que você está muito acostumada, que faz você cair naqueles mesmos buracos, e ajuda você a criar novos caminhos neurais que vão levar você a diferentes atitudes na sua vida. E eu sugiro verdadeiramente para você experimentar. Então, não fica se dizendo isso não é para mim. Pesquisa aí no YouTube depois de você acabar esse vídeo, atenção plena, meditação, e aí segue as instruções, vai sentindo, de verdade. E aí quando você perceber que você está lidando com uma situação que está te gerando sofrimento, que você está lendo alguma coisa ali no trânsito, você está vendo na tua vida aquele problema acontecer, então o que você vai fazer? Você vai parar, vai respirar 3 vezes e aí você vai olhar para o sentimento que está rolando. Você vai olhar para essa emoção sem tentar negar, sem dizer pra você que é errado sentir. Você vai, sabe, tomar consciência. Eu estou triste agora, eu estou preocupada, eu estou nervosa, né? Então assume isso pra você, fala em voz alta até pra você. Isso já vai fazer uma grande diferença, porque ao invés de você ficar nesse fluxo de negação e resistência à dor, você vai estar reconhecendo a dor. E isso já vai mudar tudo. Confia em mim. E esse tipo de coisa você precisa confiar, sabe? De verdade. Porque o teu corpo já sabe como lidar com isso, tudo bem? Confia no teu mestre interior, na sabedoria dentro de você. Nesse ano de 2020 está acontecendo aos poucos e vai ser muito forte em março uma grande conjunção entre os planetas Plutão, Saturno, Júpiter e Marte. E essa grande conjunção ela traz muitos desafios, mas também muitas potências. Saturno quer que a gente se posicione, que a gente se comprometa, que a gente tenha disciplina. Plutão, ele vai chegar para transformar, para destruir o que precisa ser destruído, para recriar. E o Júpiter, ele vai trazer ali uma potência pra gente. Claro, se a gente for disciplinado, se a gente ter foco, se a gente cultivar a energia de Capricórnio na nossa vida, na casa que Capricórnio tá, e cada aspecto que esses planetas formarem com cada planeta do teu mapa natal vai impactar muito você, vai fazer uma enorme diferença. E esse não vai ser o único trânsito importante da sua vida, porque nos anos seguintes também vai ter alguma coisa, porque a vida ela tem conflitos e todo mundo se sente perdido em algum momento. E é por isso que eu vou dar um aulão que vai ser de 2 a 3 horas
horas sobre trânsitos. Vai ser uma aula bem aprofundada em você analisar os trânsitos e fazer isso de uma forma prática, para você poder entender o teu momento, para você poder se localizar na tua vida. E eu vou estar cobrando um valor bem simbólico de R$ 98, só para ser possível mesmo criar essa aula, atender todo mundo, né? Porque vai ser um trabalho bastante completo, que no caso são apenas R$ 98. Se você separar isso nos 30 dias do mês, dá mais ou menos R$ 3 por dia que você estaria gastando. Vai ser um aulão ao vivo, eu vou disponibilizar no dia 6 para vocês comprarem. E no dia 12 a gente vai fazer essa aula, beleza? A gente vai falar sobre o ciclo de cada um dos planetas dentro do teu mapa natal, cada um dos planetas nos trânsitos, revolução solar, um pouco sobre lunações, fases da lua, os planetas passando pelas casas do teu mapa, os planetas formando aspectos, os planetas do trânsito formando aspecto com os teus planetas no mapa natal, e também a análise disso com comunicação não violenta e a importância de você identificar e não gerar crenças limitantes ao fazer isso. Ele é um conteúdo que ele é muito especial, é um conhecimento que demora muito geralmente para se ter. Esse aulão ele é muito legal para pessoas que já têm um certo conhecimento sobre o mapa natal, que conhece ali a sua lua, o seu sol, que conhece as posições do próprio mapa astral. Essas pessoas vão ser super beneficiadas. Então, se você estuda aí há muito tempo, esse aulão ele está sendo pensado para você. E se você está começando, fique sabendo que você vai conseguir se localizar, e quem já estuda há muito tempo, quem é aluno meu, vai ter uma visão assim muito mais aprofundada, porque quando a gente começar a falar de aspecto com os teus planetas natal, considerando o signo regente, cara, você vai ter um mind blowing que você nunca mais vai ver trânsito de outra forma. Então é um conteúdo que é bastante profundo e que é vitalício, você vai poder ter esse conteúdo para você para sempre. Então mesmo que você não entenda, você que está começando, quando chegar nessas partes mais complexas do aulão, depois você vai poder ver a aula quantas vezes você quiser, conforme você for estudando, e aí você vai ter umas percepções bem legais. Como eu sei que vai rolar dúvida dos meus alunos, se compram ou não, se eu falo a respeito no curso, eu já falo a respeito disso no curso, tá? Só que esse aulão eu vou aprofundar muito, vou falar de cada um desses planetas no trânsito. Eu particularmente acho que é um bom investimento, vai complementar muito o que vocês já têm acesso no curso. Vou falar de muita coisa lá bacana, então recomendo também se você quiser dar um boost. Então, se é possível para você adquirir esse aulão, eu recomendo sim. Se você gostou do vídeo, deixe seu curtir, não esqueça disso, aperta no botão de inscrever-se e comenta aí embaixo como que você está se sentindo sobre isso, se esse papo te deixou mais leve, o quanto você entende, analisa teus trânsitos, eu quero muito saber. No primeiro link que está na descrição, você pode fazer parte do grupo do Telegram. Eu estou fazendo muito conteúdo de áudio lá sobre trânsito e conteúdos que são profundos, então eu recomendo muito de verdade vocês entrarem no grupo do Telegram se você realmente está comprometido em aprender. O segundo link, você pode baixar meu e-book e ainda fazer parte da minha lista de e-mail. Tem o meu Instagram também, Oi Marcelo Levi, lá eu interajo muito com vocês. Muito obrigado, se inscreve no canal, a gente está quase chegando a 50 mil, quero que você faça parte. O botão de curtir, ele ajuda muito o vídeo, significa muito pra mim, então se você deixar seu curtir vai me ajudar muito e eu agradeço muito. Muito obrigado, um beijo, até mais!